Quando você assiste vídeos de treino de alguns atletas, geralmente tende a pensar assim: se esse cara treina assim, então vou fazer igual, pois quero ter esse resultado. Esse é um erro natural na vida dos iniciantes na musculação, afinal de contas, mesmo na convivência na academia ou no meio do mato, a história é sempre a mesma. É a influência do alfa da tribo que reflete no comportamento dos mais jovens. E aí o jovem começa a tentar imitar o seu bodybuilder preferido. No começo, começa a evoluir e o corpo começa a mudar. Parece tudo dar certo, mas em menos de um ano os resultados param e o sonho de ter o corpo igual fica mais distante. Aí o sujeito descobre que isso acontece por dois motivos: a genética e o uso de hormônios. É aí que o cara se revolta, começa a desmotivar os treinos, fica sem norte e não sabe o que poderia fazer para aumentar os resultados sem que precise de uma genética extraordinária ou abusar de hormônios. Mas nesse vídeo eu vou ensinar você a não cair nesses erros e entender sobre tudo. E você que é natural precisa pensar diferente. Fica comigo até o fim que eu vou ensinar como você pode achar o melhor volume de treino para o seu caso. O ponto principal que você precisa entender é sobre sua capacidade de recuperação entre os treinos. Cada treino de musculação gera um estímulo de hipertrofia que pode durar entre 1 a 2 dias. A quantidade de estímulo depende completamente de como de fato você fez esse treino. Se você treinou fofo, seja por pouco esforço, pouco peso ou pouca quantidade, essa quantidade de estímulo vai ser menor e você não precisará de muitos dias de recuperação para fazer um próximo treino. Se você treinou pesado, com bastante esforço, bastante quantidade, o estímulo pode ser gigantesco. Isso fará com que demore mais tempo para poder dar um novo estímulo. E é exatamente nessa relação entre esforço, fadiga e quantidade que as pessoas erram no dia a dia na academia. Acontece que em cada organismo o processo de recuperação do dano muscular causado em cada treino pode variar de acordo com alguns aspectos. O primeiro, com certeza, é a genética, que pode acelerar o processo e geralmente isso remete a resultados de hipertrofia mais rápidos. Se quiser sim, mano. O segundo são os hormônios como a testosterona e suas semelhantes, que reduzem o processo de degradação proteica e passivamente aumentam a síntese proteica. Estudos mostram que mesmo sem treinamento, alguns indivíduos conseguem aumentar a massa muscular apenas com o uso de testosterona. E em treinamento com o uso de hormônios tem vantagens nos ganhos em comparação a quem treina sem usar nada. E isso também tem relação com a capacidade de recuperação de um treino para o outro. Quanto mais preparado você está para fazer um novo treino, mais é a sua capacidade de treino. Você pode treinar mais e melhor e vai aumentar o potencial de acumular resultados para a hipertrofia. Ou seja, se você usa hormônios, você consegue fazer mais séries do que um natural. Só que espere um pouquinho, presta atenção no que eu vou te dizer. Se você tem uma capacidade de recuperação entre os treinos limitada, o abuso de volume de treino pode fazer você não evoluir mais. Presta atenção, você já deve ter escutado falar que hipertrofia é algo volume dependente. Se não escutou, isso quer dizer que quanto mais você treinar, mais vai ter estímulo. O problema disso é que essas afirmações são vindas de estudos curtos, de poucas semanas, e que geralmente aferem uma hipertrofia mais sarcoplasmática. Mas o que é isso? Hipertrofia sarcoplasmática é o aumento de tudo que não é fibra muscular dentro do composto. Pode ser água, glicogênio e outros componentes do tecido. Esse tipo de hipertrofia é aquele tipo de aumento muscular sem muita densidade e com um aspecto mais inchado. Isso acontece pois em 8, 10, 12 semanas é muito pouco tempo para consolidar uma massa magra, bruta e densa. E essa hipertrofia conquistada em pouco tempo é um ganho que vai embora rapidamente se você passar uns dias aí sem treinar. Alguns estudos mostram que após um número determinado de séries, essa relação de mais volume e mais resultado parece parar. Isso cresce a hipótese que, na verdade, não estamos falando de uma linha gradual de quantidade, mas sim de um U invertido. Ou seja, depois de um certo ponto da quantidade de treino, você começa a não evoluir mais.
Isso faz, galera, que o volume de treino seja algo extremamente individual. Se eu faço 15 séries de peito, esse volume de treino pode ser extremamente alto para você, mas extremamente baixo para o Rafael Brandão, por exemplo. Já que ele usa doses muito maiores e, é claro, tem muito mais genética. E é por isso que se você for lá no meu Instagram e perguntar: Gabriel, será que fazer 15 séries para peito dá certo? Eu não vou te responder. Porque não te conheço e não sei e não avaliei o seu caso. Mas calma aí que eu vou explicar para você nesse vídeo como que eu avalio isso. Como que eu sei se um cara precisa de mais volume ou menos volume no treino. Final desse vídeo você vai entender. Em primeiro lugar, quais são os tipos de volume que usamos? Alguns atletas usam o volume baixo, que varia entre 4 a 10 séries semanais. Outros usam um volume moderado, de 10 a 16 séries semanais. Outros preferem um volume mais alto, 16 até o infinito. Podemos chegar a 40, 50 séries, a depender do grau de esquizofrenia do cara. Em segundo lugar, galera, é a tentativa e erro. Não tem como adivinhar as coisas. Geralmente, nós com os atletas, nós testamos e vemos se dá certo. Essa é a melhor forma de saber qual é o volume ideal para você. Ora testar um volume mais baixo, ora testar um volume mais moderado, ora testar um volume mais alto. Dependendo de como você treina, esse tipo de metodologia pode ser extremamente eficaz ou ineficaz. No meu time de consultoria, por exemplo, eu faço exatamente esse trabalho. Eu testo as metodologias, vejo os resultados, coleto os feedbacks, vamos testando ao longo do tempo até que chegamos no melhor treino da pessoa, que ela não para de evoluir. Para chegar nesse ponto, eu peço muitos vídeos de execução dos exercícios e vou pedindo atualização do cara frequentemente. Costumo dizer que não é uma consultoria, e sim um acompanhamento dos resultados. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o meu time de consultoria, é só clicar aqui no link da descrição para saber mais. Em terceiro lugar é a intensidade de esforço. Se você é um cara que larga o peso 2 repetições antes de falhar e acha que chegou até a falha, sinto lhe dizer, mas você está treinando de forma submáxima. E isso vai fazer com que você precise compensar fazendo mais séries. Existem pessoas que não conseguem evoluir fazendo pouco volume justamente por isso. Não conseguem levar os treinos até o limite. Você já viu em alguns vídeos aqui no canal que eu explico como funciona essa questão de ir até o limite e chegar na intensidade de esforço máxima. Isso é importantíssimo para a tensão mecânica, que é o maior estímulo que o treino pode te dar para a hipertrofia. Sabe quando você está chegando perto da falha e você começa a brigar com o peso, a velocidade da execução começa a ficar muito baixa? Isso significa que o músculo está em alta tensão mecânica. O que a maioria faz? Larga o peso antes da falha total. E isso é um erro. Ao mesmo tempo que você pode ver alguns atletas treinando sem ir até a falha total e tendo resultados. Como que isso acontece? Justamente porque eles compensam com mais volume de treino. Ou seja, não é que o volume baixo não serve para você, mas talvez você não consiga levar os treinos até o limite e tenha que usar mais séries semanais para conseguir compensar esse estímulo que você não deu naquelas 2 repetições que você não fez ali nos finais das séries. E depois dessa explicação gigantesca, você conseguiu entender que a coisa não é tão simples assim. Não adianta tentar achar um número exato de séries que você tem que fazer. Parem de procurar isso. Tem que fazer 10, tem que fazer 20, tem que fazer 30. Não, você não tem como achar um volume exato. Ninguém vai te responder isso, ao menos que esteja te enganando. Algumas pessoas precisarão de muito menos séries do que outras precisam. Claro que levando em conta uso de hormônios e levando em conta a genética. No próximo vídeo a gente vai subir um pouco o sarrafo. Eu vou ensinar para vocês como que funciona o volume de treino para quem usa hormônios. Para quem usa hormônios, as coisas começam a ficar um pouco mais relevantes no ponto de vista do alto nível. E a gente consegue trabalhar com treinamentos assim como a gente vê aí nos vídeos do YouTube e que muitas vezes as pessoas tentam se inspirar e não dá certo. Como é que será que um atleta open teria que treinar para conseguir chegar naquele nível de massa muscular? E um atleta menos physique, como é que será que funciona? Não perca mais um vídeo da nossa série. Se ficou com alguma dúvida, galera, não deixa de deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder a maioria de vocês. Um abraço a todos e até a próxima!